Então, na página 50, pessoal, no final dela, é assunto que nós já vimos segunda-feira. Eu vou voltar para a gente fazer para dar uma revisada. Então, amperímetro. Como os galvanômetros possibilitam somente medidas de corrente de baixa intensidade, na ordem de miliampere, por exemplo, uma segunda resistência denominada resistência shunt, em inglês o shunt significa desvio, é associada em paralelo à resistência do galvanômetro RG. Então, o amperímetro é um galvanômetro que tem uma resistência associada em paralelo com a resistência dele, que é essa resistência RS, que é a resistência shunt. A função do shunt é fazer com que a corrente elétrica não passe totalmente pelo galvanômetro. Se a resistência RS for muito menor que a resistência RG, né? Se a resistência do shunt, que é associada em paralelo, for muito menor que a resistência do galvanômetro, quase toda a corrente passará pelo shunt. Por quê? Porque vai oferecer menos resistência para a passagem de carga elétrica. Então ele vai procurar o melhor caminho, esses elétrons vão procurar o melhor caminho que oferece menos resistência. O ideal seria que essa resistência shunt tendesse a zero. Aí, praticamente toda a corrente passaria por ela e não danificaria o meu galvanômetro. Porém, como esse dispositivo, que é o galvanômetro associado em paralelo com a resistência shunt, é associado em série com o circuito, essa finalidade dele estar associado em série com o circuito faz com que o aparelho meça a intensidade de corrente elétrica do circuito, tá? Então, observem. Se a resistência RS for muito menor que a resistência RG, quase toda a corrente passará pelo shunt, protegendo o galvanômetro. Por quê? Porque o amperímetro ele é feito para ler corrente na ordem de amperes. E o galvanômetro ele é feito para ler corrente na ordem de miliamperes. Então, não pode passar corrente de um valor acima daquele que o galvanômetro lê. Vai queimar o galvanômetro. A função do shunt é essa, fazer com que a corrente passe por ele, protegendo o galvanômetro. A associação do galvanômetro com o shunt constitui o que denominamos de amperímetro, uma vez que possibilita a medida de correntes na ordem de amperes. Então, enquanto os galvanômetros permitem a detecção de baixas correntes, os amperímetros possibilitam a determinação de correntes de alta intensidade. No esquema, observa-se que o shunt e o galvanômetro estão associados em paralelo. Olha lá, a resistência do galvanômetro associada em paralelo com a resistência shunt. E por isso, em relação aos pontos A e B aqui, eles estão submetidos ao mesmo potencial. Então, a tensão no resistor RG e no resistor RS é a mesma. Essa representação aqui do galvanômetro associado em paralelo com o shunt, esquematicamente, simbolicamente, representa um amperímetro que lá no meu circuito eu vou desenhar colocando uma letra A dentro de um círculo. Então, toda vez que eu tiver um círculo que no interior dele eu tenho a representação da letra A, isso indica o amperímetro, ou seja, aparelho para medir corrente elétrica. Os amperímetros são formados por uma associação em paralelo entre o galvanômetro e uma resistência elétrica. Então, como a diferença de potencial entre os pontos A e B da resistência do galvanômetro é igual na resistência shunt, eu posso dizer que, aplicando a primeira lei de Ohm, a diferença de potencial entre os pontos A e B para o resistor RS é RS vezes I, e para o resistor RG é RG vezes IG. Ou seja, como a diferença de potencial é a mesma, eu posso dizer que o produto RS-S é igual ao produto RG-IG. Isolando IS, que é a corrente que passa pelo shunt, eu tenho que essa corrente é dada pela razão entre o produto da resistência do galvanômetro e a corrente que passa por ele, dividido por RS. Aí o que acontece? No ponto A, a corrente total que passa pelo amperímetro, que é a corrente I, subdivide-se em duas IS e IG, ou seja, IS é a corrente que passa no shunt, IG é a corrente que passa no galvanômetro.
de tal forma que a soma delas na saída aqui, ó, tem que ser a mesma. Eu tenho um princípio de conservação de cargas elétricas. Então, se entra aí no ponto A e ela subdivide-se em IS e IG, a soma de um ponto B tem que continuar constante. Então, vai somar IG com IS no ponto B, saindo I nesse ponto. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso substituir nessa equação aqui, ó, o meu IS por RG vezes IG sobre RS. Colocando IG em evidência, eu vou ter IG dividido por IG dando 1 e essa razão aqui dando RG sobre RS. Essa equação é a equação do amperímetro, que permite determinar a relação entre a corrente que passa por todo o dispositivo e a corrente que passa pelo galvanômetro. Observe que a corrente total I, esse valor aqui no primeiro membro, é sempre maior que a corrente que passa pelo galvanômetro IG. Lógico, né? A minha corrente I é a corrente IG multiplicada por esse fator aqui. E esse fator 1 mais RG sobre RS é denominado fator Shunt. Bom, o que significa isso? Por exemplo, se o fator Shunt for 10, eu tenho que a razão entre a resistência do galvanômetro e a resistência do Shunt é 9. Olha lá, ó. Se o fator Shunt for 10, essa relação aqui é 9. O que significa isso? Significa que a resistência do galvanômetro é 9 vezes a resistência do Shunt. Então, isso indica que a maior parte da corrente, 90% da corrente, vai passar pelo Shunt. Então, desse modo, a corrente total que passa pelo amperímetro, 90% passa pelo Shunt e 10% passa pelo galvanômetro. Beleza? Substituindo F igual a 10 na equação do amperímetro, olha lá, ó, tá provado, ó. I igual a IG vezes 10. Se eu isolar IG, IG é 0,1 de I, ou seja, ela é 10% de I, tá? E a corrente que vai passar pelo Shunt é 90% da corrente total. Tranquilo? Então, por exemplo, eu quero determinar a leitura num amperímetro que está relacionada a um valor de 10 amperes. Então, eu vou ter 9 amperes passando pelo Shunt, 1 ampere passando pelo amperímetro. Porém, o que vai acontecer? Ó? Entra 10 aqui, certo? O amperímetro vai ler esses 10, só que vai sair 10 do lado de cá. Só que dentro do aparelho, para não danificá-lo, desses 10 amperes, 9 vão passar por aquela resistência Shunt. E 1 vai passar pelo galvanômetro. A soma na saída continua dando meus 10 amperes. Então, ó, como o amperímetro deve ser associado em série a um circuito, ele vai determinar a leitura da corrente elétrica. Logo, a corrente no amperímetro é igual à corrente nesse resistor. Os amperímetros costumam ter mais de um resistor Shunt. Nós vamos resolver um exercício com isso daqui a pouco. Possibilitando que possam ser feitas leituras de correntes mais baixas ou mais elevadas. É só variar essa resistência Shunt, tá? Conforme eu aumento o valor dessa resistência Shunt, eu diminuo a passagem de corrente pelo Shunt. Então, eu mudo a escala aqui, ó, nesse seletor. Essa mudança de escala faz a mudança da vírgula aqui, ó, no aparelho, tá? Aí, por exemplo, eu tenho que ler corrente na ordem de unidades. Eu vou selecionar a chave Shunt, a chave do amperímetro numa resistência Shunt para determinar essa corrente na ordem de unidades. Aí, se eu quero determinar correntes na ordem de dezenas, eu tenho que mudar a chave seletora, certo? Eu fazendo a mudança da chave seletora, eu estou mudando a resistência aqui dentro. Então, para fazer leitura na ordem de dezena, eu tenho que aumentar 10 vezes aqui, né? Eu tenho que jogar essa vírgula uma casa para a direita. Como é que eu consigo fazer isso? Variando essa resistência Shunt dentro dele, tá? Assim, cada escala de medida é associada a um resistor Shunt selecionado. Então, o amperímetro apresenta várias escalas de leitura. Quanto maior for a escala de medida,
né? Maior foi a escala de medida da corrente aqui, ó, porque aqui eu estou determinando o valor da corrente nessa leitura aqui no seletor, menor será o valor da resistência shunt. Sim, porque eu vou oferecer uma menor passagem, uma menor resistência à passagem de elétrons. Aí o voltímetro, o que vai acontecer? Um é para ler corrente, o voltímetro é para ler diferença de potencial, certo? O voltímetro tem como objetivo medir a diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer. Para isso, ele deve ser associado em paralelo a esses pontos, certo? Porque ele lê a diferença de potencial na entrada e na saída, então ele tem que ser colocado em paralelo. Quando eu coloco em série, eu estou associando um único ponto, em paralelo eu estou associando esses dois pontos. Então, para interferir o mínimo possível na medida, a resistência interna de um voltímetro deve ser muito grande. Por que isso? Eu tenho um resistor onde eu vou colocar um voltímetro em paralelo para ler a diferença de potencial nesse meu resistor, para ler a queda, né, de potencial elétrico nesse meu resistor. A resistência interna desse voltímetro ela tem que ser muito alta para ser ideal, ela tem que entender infinito, para que na hora que eu associo esse voltímetro em paralelo com o meu circuito, não passe corrente nenhuma por ele, ou o mínimo possível de corrente por ele. Então, ó, para interferir o mínimo possível na medida, a resistência interna do voltímetro deve ser muito grande. Assim, evita desvio significativo de corrente elétrica do circuito. Caso ocorra algum engano e ele seja acoplado em série, a corrente elétrica diminui tanto que é possível que o circuito não funcione. O que acontece quando você liga um voltímetro em série com um circuito? Ele vai queimar? Não. Ele vai fazer com que a corrente não circule, porque a resistência interna dele é tão alta que é como que se você colocando esse voltímetro em série, ele estivesse abrindo o circuito. Ele vai oferecer uma baita resistência à passagem de corrente elétrica. Porque essa resistência interna aqui, associada ao galvanômetro, que é a resistência multiplicador, ela é muito alta. Então, se você liga isso em série, isso aqui vai barrar tudo. Você fechou a porta ali, não vai passar nada. Você fechou a porta, você abriu o circuito, tá? Então, caso ocorra algum engano e ele seja acoplado em série, a corrente elétrica diminui tanto que é possível que o circuito não funcione. Para que o voltímetro tenha uma grande resistência elétrica, uma segunda resistência, denominada resistência multiplicadora, que tem um valor muito maior que RG, o ideal é ela tender a infinito, é associada em série com o galvanômetro. Por quê? Porque aí o galvanômetro só vai ler a diferença de potencial entre esses pontos A e B. Então, ó, quando eu associo um galvanômetro com uma resistência de valor elevado em série com ele, essa associação desses dois elementos determina o meu voltímetro, que simbolicamente é representado dessa maneira, tá? Os voltímetros são formados por uma associação em série de um galvanômetro e uma resistência elétrica. Então, ó, na associação em série desses dois componentes, a queda de potencial total é igual à soma de potencial de cada um deles. Então, pessoal, o legal aqui é isso, ó. Quando eu ligo esse ponto A e B a os terminais de um resistor, por exemplo, a diferença de potencial nesses pontos A e B vai ser a mesma no resistor. E como é que vai ser feita a medida dessa diferença de potencial? Somando o potencial no galvanômetro com o potencial do multiplicador. Aqui, ó, então a diferença de potencial entre os pontos A e B é a diferença de potencial do galvanômetro com o do multiplicador. Certo? Aí o que vai acontecer, ó? A corrente que circula é a mesma. Por quê? Porque esses dois resistores nesse aparelho estão em série. E qual que é a resistência, a corrente? É a corrente que passa pelo galvanômetro. A mesma corrente que passa pelo galvanômetro vai passar pelo multiplicador. Aí a gente volta lá no início, que o galvanômetro ele é utilizado para ler pequenas correntes. Então, por isso que esse cara é associado em paralelo. A corrente que vai passar nele é muito baixinha, mas vai permitir que eu obtenha a diferença de potencial nele, multiplicando essa resistência por IG, e vai permitir que eu calcule a diferença de potencial
no multiplicador, porque como essa resistência é muito alta, associada a essa corrente do galvanômetro, eu vou ter um potencial elétrico no meu multiplicador elevado, que somado ao potencial elétrico do galvanômetro, dá a diferença de potencial entre A e B. Olha aí que legal. Aí o que ele fez? A diferença de potencial entre A e B é RG e G, que é o potencial no galvanômetro, mais RM e G, que é o potencial no multiplicador. Ó, a corrente IG é a mesma que passa aqui. Colocando IG em evidência, eu tenho esse produto RG mais RM multiplicado por IG. Aí, se eu aplicar novamente a primeira lei de Ohm, a corrente que passa pelo galvanômetro, nós determinamos lá na segunda-feira, ela é a razão entre o potencial no galvanômetro e a sua resistência, a primeira lei de Ohm, adaptada para corrente, né? Então, eu posso trocar esse IG, ó, por o G sobre RG. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter uma expressão onde, se eu fizer a distribuição aqui, mantendo o U em evidência, distribuindo o meu denominador RG para essa soma, eu tenho esse fator multiplicando o G. Então, essa expressão, diferença potencial nos terminais do meu voltímetro, sendo igual o potencial no galvanômetro multiplicado por 1 mais Rm sobre Rg, essa equação é a equação do voltímetro. Então, ela vai permitir determinar a relação entre a diferença de potencial entre os pontos A e B e a tensão no galvanômetro. Observe que a tensão no galvanômetro é menor que a tensão total UAB. E essa relação entre o AB e o G é dada por esse termo aí. 1 mais a razão entre Rm e Rg, que é denominado fator de multiplicação, que é o Fm. Então, aqui eu tenho um multiplicador, né? No amperímetro sofre desvio, e aqui ele vai ser um multiplicador. Por que o G é menor que o AB? Porque o AB é esse UG multiplicado por esse fator. Aí como é que eu calculo o G? É só passar esse fator dividindo o AB. Então, vamos fazer exercício com isso, tá? Então, pessoal, o fator de multiplicação aí, que é 1 mais Rm sobre Rg, ele vai determinar quantas vezes essa resistência do multiplicador é maior que a resistência do galvanômetro. E a representação de esquema, né, simbólica, é essa, ó, paralelo, tá? Observe que a diferença de potencial entre os terminais do meu resistor, que é o R, é a mesma do voltímetro. Então, colocando o voltímetro em paralelo, eu leio diferença de potencial. Se eu colocar o multímetro em série, o voltímetro em série, perdão, ele não faz nada. Ele não lê nada, ele abre o circuito. Amperímetro é sempre colocado em série. Se eu colocar ele em paralelo, ele queima, tá? Então, a relação que eu tenho aqui, ó, que a diferença de potencial no voltímetro é igual à diferença de potencial no meu bipolo aqui, que é o resistor, que é igual à diferença de potencial entre os dois pontos A e B. Os voltímetros devem sempre ser associados em paralelo para a determinação da tensão elétrica. Aí eu fiz esse resuminho aqui, ó. Achei interessante colocar isso aqui para vocês. Um circuito elétrico pode ser compreendido como um conjunto de fios e dispositivos elétricos interligados, nos quais a corrente elétrica percorre um caminho fechado. Então, ó, tudo isso daqui, ó, tá vendo essa seta vermelha? Está representando o percurso da minha corrente elétrica. Ela está percorrendo um circuito fechado, tá? Para medir as principais grandezas físicas associadas ao funcionamento de um circuito elétrico, que é a corrente elétrica e a tensão, é necessário o uso de instrumentos de medidas. Os principais deles são os galvanômetros, que medem pequenas correntes elétricas, os amperímetros, que medem grandes correntes elétricas, e voltímetros, que determinam as diferenças de potenciais, isto é, quedas de tensão nos resistores e nos receptores, porque eles estão consumindo, né? Ou elevações de tensão nos geradores, que estão fornecendo. Observe a seguir o esquema de um circuito gerador, receptor, resistor. Como é que eu vou calcular essa corrente que circula aqui?
através da lei de Ohm-Pouillet, que, na verdade, essa lei de Ohm-Pouillet é uma adaptação da primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, como é que eu determino a corrente na primeira lei de Ohm? Eu divido a tensão naquele meu elemento de circuito, no resistor, pelo valor desse resistor. Aqui é a mesma coisa, só que eu tenho o somatório das forças eletromotrizes, ou seja, da tensão fornecida. Aí vai ter um cara que está consumindo, é o receptor, então por isso que eu faço a diferença, para ter o balanço energético, certo? Dividido pelo somatório de todas as correntes envolvidas. Então, nesse circuito aqui, para eu substituir valor nessa expressão, seria a força eletromotriz do gerador menos a força contra-eletromotriz do receptor. Isso ia ficar meu numerador. E o meu denominador ia ser a soma de todas essas resistências aqui, ó, as resistências internas, tanto do gerador como do receptor, e essa resistência aqui representando a carga no meu circuito. Então, ó, essa representação é do receptor, essa de cima é do gerador. Para eu ler a tensão no meu receptor, por exemplo, a diferença de potencial nele, eu tenho que associar um voltímetro em paralelo com ele. Aí, se eu quiser ler a corrente que circula no meu circuito, eu tenho que associar um amperímetro em série com esse meu circuito, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, galvanômetro. A corrente que pode passar por um galvanômetro é denominada corrente de fundo de escala e depende, além da resistência do galvanômetro, da diferença de potencial U a que ele está submetido. Então, a corrente de fundo de escala é a tensão no qual o galvanômetro está submetido pela sua resistência. Amperímetro. Essa é a equação do perímetro que permite determinar a relação entre a corrente que passa por todo o dispositivo, que é a I, certo? E a corrente que passa pelo galvanômetro. A corrente total, ela é maior que a corrente que passa pelo galvanômetro. Por quê? Porque parte dela vai passar pelo shunt. E o fator aqui, o fator shunt, né? Ele está relacionado a essa soma aqui, que multiplica IG. E o voltímetro? A equação do voltímetro permite determinar a relação entre a diferença de potencial entre os pontos A e B e a tensão no galvanômetro. Olha lá, ó. A equação do amperímetro mede corrente. A equação do voltímetro vai medir a tensão, tá? Na equação do amperímetro eu tenho um fator shunt que determina quantas vezes a resistência do galvanômetro é maior que a resistência do shunt. E no voltímetro eu tenho um fator de multiplicação que determina quantas vezes essa resistência multiplicadora é maior que a resistência do galvanômetro, tá? Então, o shunt protege o galvanômetro da passagem de corrente. E a resistência multiplicadora impede que circule corrente pelo voltímetro, porque a finalidade do voltímetro é ler tensão. A finalidade do amperímetro é ler corrente. Beleza? Então vamos para a atividade aí, página 54 e 55. A gente consegue resolver isso tudo aí com tranquilidade. O primeiro exercício ele diz o seguinte. Deixa eu achar o meu aqui. Beleza. Olha lá, ó, da FUVEST. As figuras ilustram pilhas ideais, né, sem resistência interna, associadas em série, que é o primeiro arranjo, e em paralelo no segundo arranjo. Supondo as pilhas idênticas, assinale a alternativa correta. Letra A. Os arranjos fornecem a mesma tensão. Não, um está em série e outro está em paralelo. Nós vimos que a associação em série de geradores, eu somo as tensões. E em paralelo, eu mantenho a mesma. Olha lá, ó, incorreta. Cada pilha fornece uma DDP-U, por exemplo. Sendo assim, o primeiro arranjo, a DDP total, é U mais U. Por quê? Porque está em série. E no segundo arranjo, como os terminais estão ligados a pontos comuns, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial U. Aí na letra B, o primeiro arranjo fornece uma tensão maior que no segundo. Correta? Acabamos de determinar na letra A. Se ligarmos um voltímetro aos terminais do segundo arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula. Não, se eu ligar um voltímetro aqui, ele vai ler a tensão U do arranjo. Olha lá, incorreta, indicará uma DDP igual a U. Ambos arranjos, quando ligados a um mesmo resistor,
fornecem a mesma corrente. Ó, mesmo resistor. E ele diz que vai fornecer a mesma corrente. Está errado. Por quê? Se a resistência é a mesma, eu variando a tensão, eu vario a corrente. Por uma mesma resistência, quanto maior a tensão, maior a corrente. É diretamente proporcional. Então está incorreta. Olha lá, como as DDPs fornecidas são diferentes, no primeiro arranjo é 2U e no segundo arranjo é U, as correntes também serão diferentes. Então vamos fazer uma análise quantitativa. Se no meu primeiro arranjo a tensão é 2U para uma resistência R, a corrente é 2I. Certo? Por quê? Porque a corrente é diretamente proporcional à tensão. No segundo arranjo, para uma tensão U e uma resistência R, a corrente é I. Então, a corrente nesse arranjo aqui, ó, para uma mesma resistência do primeiro, ela é 2 vezes menor que a do primeiro. Aí na letra E, se ligarmos um voltímetro aos terminais do primeiro arranjo, né? Colocar um voltímetro aqui em paralelo a esses terminais, ele indicará uma diferença de potencial nula. Não, ele vai indicar uma diferença potencial de 2U. Eles estão em série. Então, a letra B é a correta. Questão 2, olha lá o voltímetro em paralelo. Se ligarmos um voltímetro ideal nos terminais de um gerador real em aberto, ou seja, que não esteja percorrendo, conectado a um circuito, qual será a DDP medida? O que é um voltímetro ideal? O voltímetro ideal é aquele que tem a resistência interna dele, a resistência multiplicadora, tendendo a infinito. Então, se essa resistência tende a infinito, se eu ligar esse meu gerador aqui, fechando um circuito, nenhuma corrente vai passar por ele, vai passar tudo aqui no gerador. E só que esse gerador está em aberto. Pensa assim, você pega uma pilha novinha e conecta os cabos de um voltímetro no polo positivo e no polo negativo da pilha. O que o voltímetro tem que ler? Ele tem que ler a diferença de potencial da pilha. Geralmente ele vai ler o valor que vem impresso na embalagem. Pilha de 1,5 volt, tem que dar 1,5 volt lá, a pilha é nova, tá? Você não usou nada dela ainda. Por quê? Porque o circuito está aberto. O que significa o circuito aberto? Eu não ter passagem de corrente. Então, lá na equação do gerador, que é U igual a epsilon menos RI, o I sendo igual a zero, o U é igual a epsilon. Então, esse meu voltímetro, ele vai ler o valor da força eletromotriz. Quer ver? Olha lá, o voltímetro ideal possui uma resistência infinita. Portanto, não circulará corrente pelo circuito. Como o U é igual a epsilon menos RI, e o I meu é igual a zero, o U vai ser igual a epsilon, ou seja, o voltímetro mede a força eletromotriz da bateria. Então, eu pego uma bateria de 9 volts lá, daquelas que tem os dois polos em cima, né? Novinha. E eu coloco os conectores do meu voltímetro para fazer a leitura dessa diferença de potencial. A indicação na tela do multímetro tem que ser 9, porque o circuito está aberto, tá? E o multímetro está sendo colocado em paralelo. Na hora que eu coloco o multímetro no polo positivo e no polo negativo e no polo positivo dessa bateria, eu estou tendo esse esquema aqui, essa representação, tá? Aí o 3 é bacana. 2 resistores, um de resistência 2 ohms, e um outro de resistência R', 5 ohms, estão ligados como mostra o esquema a seguir. Esquece o multímetro aqui, ó. O multímetro aqui ele não está influenciando em nada no circuito. O multímetro é um aparelho de leitura, o voltímetro. Ele não faz parte dos elementos do meu circuito. Ele é usado para medir a diferença de potencial nos resistores. Quais são os elementos do meu circuito? A fonte de 14, o resistor de 2 e o resistor de 5. Esse cara foi ligado aqui para ler a diferença de potencial no resistor R'.
Então, ó, o voltímetro é ideal. Significa que a corrente só circula aqui, ó. Não passa nada nele. Entre os pontos A e B, mantém-se uma diferença de potencial de 14 volts. Calcule a indicação no voltímetro. Ó, esquece do voltímetro por enquanto. Esse meu circuito aqui formado por essa malha, daqui a pouco eu vou explicar o que é uma malha. A malha AJKB, ele tem uma fonte de 14 volts ligada em série com um resistor de 2 e um resistor de 5. Então, eu consigo calcular a corrente que circula nesse meu circuito. A corrente total, ela vai estar relacionada a essa tensão de 14 dividido pela resistência equivalente do meu circuito. Olha lá, ó. Cálculo da corrente I. O somatório de todas as forças, de todas as tensões, no caso da força eletromotriz, é igual ao somatório das resistências vezes a corrente. Ele usou a lei de Ohm-Pouillet aqui. Eu não tenho somatório de diferença de potencial. Eu tenho uma diferença de potencial, que é o 14. Mas eu tenho somatório de resistência, que é a resistência de 2 e de 5 em série. Então, essa corrente vai ser 14 sobre 7. Eu tenho uma corrente de 2 amperes circulando pelo meu circuito. Essa corrente de 2 amperes, ela passa pelo resistor de 2 ohms e passa pelo resistor de 5 ohms. Então, ela oferece quedas de potencial para cada resistor, onde o somatório tem que dar 14. Então, pessoal, essa corrente de 2 amperes, ela passa pelo resistor de 2 ohms e passa pelo resistor de 5 ohms. Na hora que eu multiplico essa corrente de 2 ohms pela resistência de 5 ohms, eu estou obtendo a leitura no voltímetro. Olha lá, o voltímetro está ligado em paralelo com o resistor R'. Portanto, mede a DDP sobre ele, que é dada pelo produto dessa resistência pela corrente. Então, ele lê 10 volts. Aí, se eu pegasse esse voltímetro aqui, tirasse ele dessa posição e ligasse ele nos pontos A e J, qual que é a diferença de potencial que ele ia ler? 4 volts. Porque é a corrente de 2 que circula multiplicada pela resistência de 2 ohms. 4 volts de leitura nesse cara que eu estou indicando a tela com a mão aqui. 4 volts de leitura nesse cara. Com 10 volts de leitura nesse cara, dá os 14 aqui. Eu tive o princípio de conservação. Beleza? 4. O galvanômetro de 1 amperímetro é percorrido por uma corrente de 0,1 ampere. Sabendo que a resistência do galvanômetro RG é 10 vezes a resistência do shunt, determine o fator shunt. Qual que é o fator shunt? Para a resistência RG sendo igual a 10 vezes a resistência RS, eu vou trocar aqui, né? Isso aqui é o meu fator shunt. É 1 mais RG sobre RS. Trocando RG por 10 RS, corta RS com RS. Então, o fator multiplicador aqui é 11. Certo? O fator multiplicador 11, ele vai indicar que a resistência do galvanômetro é 10 vezes a resistência do shunt. Ou seja, a maior parte da corrente passa pelo shunt. Aí agora ele quer a corrente que passa pelo circuito. Como é que eu calculo essa corrente que passa pelo circuito? É a corrente no galvanômetro multiplicado pelo fator shunt. A corrente no galvanômetro ele deu 0,1. O fator shunt é 11. Então, a corrente total que passa por esse meu circuito, a corrente que o meu amperímetro lê, é de 1,1 ampere. Como a corrente que passa pelo galvanômetro é 0,1, a maior parte da corrente vai passar pelo shunt. É 1 ampere. Então, esse 1 ampere que passa pelo shunt protege meu galvanômetro. Mas a associação galvanômetro-shunt faz essa leitura aqui de 1,1 ampere. Então, vamos calcular essa corrente que passa pelo shunt. Ele calculou... Aqui não precisava ter feito dessa maneira, tá? Se a corrente total é 1,1 e 0,1 passa pelo galvanômetro, 1 passa pelo shunt. Aqui ele foi pela fórmula. Achei que ficou mais difícil.
Aí o que ele fez? A corrente do shunt é a resistência do galvanômetro vezes a corrente nele, dividido pela resistência do shunt. Aí, como RG é 10 RS, eu posso simplificar, né? Ou seja, a corrente no shunt é 10 vezes a corrente no galvanômetro. Beleza? Porque é inversa lá, ó. Se a resistência do galvanômetro é 10 vezes a resistência do shunt, a corrente do shunt é 10 vezes a corrente do galvanômetro. É inversamente proporcional. Por quê? Resistência e corrente, elas variam na forma de produto para eu determinar a tensão. Então, multiplico 10 desse fator aí pela resistência, pela corrente do galvanômetro, está provado que eu tenho 1 ampere aqui. Essa aqui entrou sem eu pedir. 1 ampere de corrente no shunt. Então, para fechar a ideia, quando eu associo um galvanômetro que lê pequenas correntes aqui, ó, pequenininha, 100 miliamperes isso daqui, com uma resistência em paralelo, essa associação cria um novo dispositivo que é o amperímetro, onde a maior parte da corrente vai passar por essa minha resistência de desvio, protegendo o meu galvanômetro. Porém, a associação dessa resistência do galvanômetro com a resistência do shunt faz a leitura de corrente total do meu circuito. Certo? Qual que é a corrente total nesse circuito? 1,1 ampere. Onde? 1 ampere passa pelo shunt, 0,1 ampere passa pelo galvanômetro. Vamos para o voltímetro. O voltímetro é formado por um shunt e uma resistência multiplicadora, ou seja, a resistência do voltímetro está ligada em série com a resistência multiplicadora. E, nesse caso, a resistência multiplicadora é igual a 50 vezes a resistência do galvanômetro. Sabendo que o voltímetro está associado em paralelo a uma fonte de tensão 9 volts, ou seja, a diferença de potencial entre os pontos A e B dele é 9, determine o fator de multiplicação. O fator de multiplicação está relacionado a essa resistência multiplicadora e a resistência do galvanômetro, sendo que a minha resistência multiplicadora agora é 50 vezes a resistência do galvanômetro. O fator de multiplicação é essa relação aqui, 1 mais Rm sobre Rg. Trocando Rm por 50 Rg, eu cancelo Rg com Rg. Então, o fator de multiplicação aqui é 51, tá? Você quer saber qual que é a tensão no qual o galvanômetro está submetido. Observe que eles estão ligados a uma fonte de tensão de 9, onde a maior parte da tensão está relacionada ao fator de multiplicação, está relacionada à resistência multiplicadora, certo? Por quê? Porque a resistência interna do galvanômetro é muito menor que a resistência de multiplicação. Então, eu tiro aqui, ó, o UAB nosso que é 9, é o G multiplicado pelo fator de multiplicação aí, que é 51. O que significa isso? Que a diferença de potencial entre os pontos A e B do meu voltímetro é 51 vezes maior que a diferença de potencial nos terminais do galvanômetro, certo? Aí adaptou a expressão aqui, né? Porque eu quero o G. Então, eu passei isso aqui tudo dividindo. Na verdade, era só trocar 9 aqui no UAB e 51 aqui nesse produto, nesse fator. Eu vou dividir 9 por 51. Eu tenho que a diferença de potencial no meu galvanômetro é de 0,176 volts. E na resistência multiplicadora? É o que falta para chegar em 9. É só subtrair de 9 esse valor aqui que eu tenho, a diferença de potencial. Onde a soma dá 9. Fecha, aliás, é a letra C que ficou faltando. A tensão no qual o shunt está submetido. É lá, ó, é a tensão no meu multiplicador, que eu acabei de falar, ó. A tensão UAB é a tensão no galvanômetro mais a tensão no multiplicador. Ou seja, a tensão no multiplicador é a total menos a do galvanômetro. 9, que é a total, menos 0,176. Então, eu tenho uma diferença de potencial de 8,82 aproximadamente no multiplicador, tá?
E fechando aí é aquele lance que eu falei da chave selecionadora. O amperímetro possui um galvanômetro com resistência de 2 ohms e 3 shunts com a seguinte resistência. O primeiro de 1, o segundo de 0,1, o terceiro de 0,01. Supondo que o amperímetro é ligado em série a um resistor de 10 ohms e a um gerador ideal de 5 volts, determine a corrente que passa pelo galvanômetro em cada um dos casos. Só que para eu calcular essa corrente que passa pelo galvanômetro, eu preciso calcular a resistência. Olha lá, ó. Esse 2 aqui é a resistência do meu galvanômetro. E o RS está relacionado a cada uma delas aqui. Isso aqui é uma associação em paralelo, que vai dar essa relação aqui, ó. A resistência do meu amperímetro é obtida pelo produto pela soma. São duas resistências em paralelo. É a resistência equivalente dessa associação. Certo? Aí é só ir trocando valor, ó. Para o shunt 1, produto, 2 vezes 1 aqui, dividido pela soma, dá 0,67 ohms. Shunt 2 é o produto para essa resistência agora aqui, ó, 0,1. É o produto pela soma. Fazendo a conta, dá 0,0952. E para o shunt 3, é o produto da resistência 2 por essa resistência do shunt, que é 0,01, pela soma das duas. Dá esse resultado. Só que esses valores de resistência estão associadas em série com uma resistência de 10 ohms. Então, a associação do meu circuito agora, do amperímetro com essa resistência de 10 ohms, dá o seguinte, ó. A resistência equivalente no shunt 1, tá abrindo sem pedir, é a resistência equivalente do amperímetro mais 10, dá 10,67. Esses elementos estão ligados a uma fonte de 5 volts. Então, vou ter uma corrente de 0,4686 na hora que eu divido a tensão pela resistência equivalente total. Aí, como é que eu vou calcular minha corrente IG? Através da equação do amperímetro. Certo? Foi tudo separadinho aqui, ó. O I é essa corrente que eu calculei aqui em cima, RG é a resistência do galvanômetro, RS é a resistência do shunt 1. Eu vou ter esse valor, não vou ficar falando conta aqui, senão vai ficar muito cansativo. A minha resistência, minha corrente no galvanômetro, no meu amperímetro, é de 0,1552. Mesmo esquema para o shunt 2. Acha a resistência equivalente, somando a resistência do amperímetro que nós calculamos anteriormente com 10, dá esse valor, divido 5 por essa resistência equivalente, dá esse valor de corrente para esse shunt aqui, ó, de 0,1. Como é que eu calculo a corrente IG? É a razão entre a corrente total e o fator shunt, certo? Substituo os valores, eu tenho 0,0236 ampere. E finalizando, para o shunt 3, a resistência equivalente que nós achamos para o amperímetro foi essa, lá na letra A. Lá no início da letra A, né? Que está associada em série com uma resistência de 10. Então, eu tenho essa resistência equivalente. Como esse meu amperímetro e essa minha resistência estão ligados a uma fonte de 5, para eu achar a corrente que o meu amperímetro vai ler, eu vou dividir esse 5 por esse 10 aqui, 0,0099. Então, eu tenho essa corrente de leitura no amperímetro de 0,4995. Aí, qual que vai ser a corrente que passa pelo galvanômetro? É a razão entre a leitura no amperímetro pelo fator shunt. No caso, o shunt de 0,01. Mudei a chave selecionadora lá, ó. Variei a chave selecionadora, eu vou variar a corrente no shunt. Certo? No galvanômetro, aliás. Então, o que vai acontecer? Essa corrente é de 0,0024. Aí, o que ele fala para finalizar? Na letra B. Qual shunt deve ser usado nesse caso se o galvanômetro é protegido por um fusível de 0,1 ampere? O que é esse fusível de 0,1 ampere? Ele protege o circuito. Então, ele não permite passagem de correntes acima desse valor. Ele permite passagem de correntes próximo desse valor. Então, no shunt 1, como a corrente no galvanômetro é de 0,1562, ele não serve. Eu não posso usar esse shunt. Por quê? Porque essa corrente aqui é maior que 0,1. O shunt 2 é próximo. Não é tão próximo,
mas é mais próximo que o Shunt 3. Ó, se eu fizer colocação associada à ordem posicional, o Shunt 2 está 10 vezes mais perto que o Shunt 3. Então, eu devo selecionar a chave para o Shunt 2. Eu devo adotar o Shunt 2, que permite uma passagem de corrente de 0,0236 ampere. Pessoal, essa parte ela está encerrada. Depois do intervalo, eu vou entrar em lei de Kirchhoff com vocês. Eu acredito que eu consiga acabar hoje. Não é difícil, é tranquilão. Então vamos fazer um intervalinho agora. 10 horas a gente volta e encerra a nossa semana, beleza? Então até daqui a pouquinho. Falou, Guilherme. Falou, gente. Até daqui a pouco.